Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Empreendendo Confeitaria. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a montar um naked cake de bolo de cenoura. Então a ideia durante esse vídeo agora é eu ensinar você a fazer um corte, tem uma técnica bastante simples para te ajudar a fazer o corte mais reto possível no seu bolo. É claro, perfeição vem com a prática, com o tempo, e mesmo assim nem sempre fica. Além dos cortes, depois vamos fazer a montagem desse naked, que é bastante simples. É um bolo de cenoura, né, pessoal? A ideia é só deixar ele um pouquinho mais chique, por assim dizer, um pouquinho mais gourmet, mas ele continua sendo aquele bolo de cenoura que todo mundo gosta. Eu já assei esse bolo, eu assei ele ontem. E uma dica já para você é o seguinte: assou o bolo, para você cortar, ele tem que estar 100% resfriado. Uma dica, se for deixar de um dia para o outro, é você enrolar nesse plástico filme. Enrolando nesse plástico filme, você não vai perder a umidade do bolo. Sempre é muito importante. Aí quando você for usar, você abre. Exatamente como eu estou fazendo. Eu estou usando aqui uma bailarina. Pode ser que você não tenha uma bailarina na sua casa, não tem problema nenhum. Você pode colocar um pano em cima de uma mesa que te dê uma mobilidade. A ideia aqui é você conseguir movimentar esse bolo, girando. O nosso corte, essa técnica que eu vou ensinar para você, ela tem a ver com esse giro. Esse giro pode acontecer simplesmente num pano. Você coloca um pano na mesa que você consiga girar esse bolo da mesma forma que eu vou girar aqui na bailarina. Não ter bailarina não é desculpa para você não fazer esse bolo. É interessante você utilizar uma faca um pouco maior do que uma faca de cozinha, até para te ajudar a te dar uma distância e o seu corte ficar um pouco mais limpo. Primeiro, vou ter que acertar o topo desse bolo. Pode ver que depois da assagem ele ficou um pouco irregular, então vou precisar acertar isso daqui. E a técnica de corte para acertar ele e cortar ele em fatias é a mesma. Olha só, é bastante simples. Você coloca o seu braço junto ao corpo e aí você vê a distância da onde você quer cortar. Uma vez que você calculou aqui a altura de onde você vai cortar o seu bolo, você prende o braço junto ao seu corpo e não muda. O teu braço não vai mexer. O que vai mexer é o bolo a partir de agora. Com isso você vai manter sempre aquela mesma posição da faca, e aí o bolo girando, como o bolo é bastante macio, você vai girando ele devagar e esse corte vai ficar reto. Essa é a ideia dessa técnica. Então vamos lá. Coloquei aqui, defini a minha distância, prendi o meu braço para ficar sempre na mesma distância aqui do bolo e vou girar. Só isso. Vai girando e a faca vai fazendo o seu trabalho. O seu braço continua parado. Aí. Só certo. E aí você vai ter um corte limpo, um corte rápido. Essa é a ideia dessa técnica. Mesma coisa para você cortar o restante do bolo. Define uma distância, trava o seu braço no seu corpo e gira o bolo. A faca e o seu braço continuam exatamente na mesma posição. Essa parte de baixo do bolo já cortada. Eu ainda vou dar mais um corte. Mesma técnica. Definiu a distância, o tamanho da sua fatia, prende o braço e gira o bolo. E é isso. Último corte também pronto. Não tem problema se ele quebra um pouquinho aqui no meio, que depois você vai colocar o recheio e colocar uma cobertura e isso vai tampar também qualquer imperfeição que você tem. Vamos então para a montagem. Eu estou utilizando aqui uma base simples de bolo também, só para depois ficar bonito, o bolo ter um local legal aqui para ele ficar. Coloco a primeira parte, a primeira fatia. Esse bolo, como eu disse, ele já é um bolo com bastante umidade, então você sequer precisa umedecer. E aí eu venho com o meu recheio, como eu disse, já tem receita aí no canal. Aqui eu estou utilizando um bico perlé, tamanho
8B. É um bico da Wilton, tamanho 8B. Desculpa, não é um bico perlê. Esse daqui é um bico pitanga, 8B. Para ele ficar um desenho um pouquinho mais bonito. A ideia é eu fazer mais caprichado a borda desse bolo, que é o que vai ficar aparente. A parte do meio você pode fazer sem tanto capricho, por assim dizer. A ideia é só o recheio completar. Então a borda desse bolo faz um pouquinho mais caprichado, que é o que vai ficar pro lado de fora, e por dentro um pouco mais simples. Então, ó, temos aqui a nossa primeira camada do bolo. Vejam o que eu fiz. Os lados um pouquinho mais caprichado e dentro eu simplesmente preenchi. Essa é a ideia. Vamos para a segunda camada. Essa é uma camada que está aquela mais quebradiça. Toma cuidado. Acertar os cantos. Então sempre utilize a camada que ficou mais feia, por assim dizer, no meio, porque o meio ele não vai ficar aparente. Então, colocado aqui no meio, se repete o mesmo processo. Faz um pouco mais caprichado na lateral e a parte de dentro só preenchimento. Mesma coisa. Segunda camada pronta, e a parte de cima eu gosto de usar sempre o fundo do bolo, que ele é mais plano, né, mais reto. Feitas as duas camadas, a ideia agora é decorar o topo desse bolo. Para decorar o topo desse bolo, eu vou utilizar então um bico aqui, que é o bico Pitanga Wilton 2D. Eu vou fazer a chamada roseta. Vocês vão ver aqui pelo vídeo como é simples. É só você manter a sua mão bastante firme e fazendo círculos. O desenho do próprio bico vai fazer essas rosinhas, né, essas rosetas para decorar o bolo. Claro, pessoal, tudo é uma questão de prática, sempre. Quanto mais você fizer, melhor vai ser o seu resultado. Vamos lá. Terminada aí essa primeira parte da decoração, né, as rosetinhas, já tampamos todo o topo desse bolo. Vamos decorar um pouquinho mais. E aí, aqui vai de acordo com a sua criatividade. Eu vou aproveitar que são umas rosinhas aqui, umas florzinhas, e eu vou colocar uma bolinha aqui, uma pérola de açúcar no meio de cada um, que eu acho que fica um efeito bem interessante. Olha só, dá um toquezinho todo especial para sua decoração. Como estou falando aqui de bolo de cenoura, eu vou aproveitar uma fruta que tem a mesma cor da cenoura e tem tudo a ver com esse bolo, que é a physalis. Então, vou utilizar aqui algumas physalis para decorar um pouquinho mais esse bolinho de cenoura. E aqui não tem regra. O que manda é a sua imaginação, é a sua criatividade. E é isso, pessoal. Vejam só. Um bolo que é o bolo de cenoura, que é um dos mais simples, né? Acredito que a maioria das famílias tem uma receita própria. Essa aqui é a receita da minha família. E aqui uma montagem um pouco diferente, né? Fazer um bolo um pouquinho diferente, utilizando coisas normais, como simplesmente cortar o bolo, você colocar um recheio de uma forma diferenciada, usar uma técnica diferente na hora de você decorar, e o resultado está aí. Eu espero que você tenha gostado. Vamos dar um zoom aí nesse bolo para você poder enxergar ele melhor. Olha só.
Novamente, espero que tenha gostado da nossa dica, das nossas técnicas de hoje, do nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixa aí seu like, deixa seu gostei. Novamente, compartilhe para aquelas pessoas que você acha que tem interesse, tanto em dicas empreendedoras como em dicas de confeitaria também. E sempre coloque aí nos comentários qual próxima receita vocês gostariam de ver aqui no canal. Um abraço!